sobre as nossas vidas, amém? Em nome de Jesus, e que a presença de Deus faça milagres em nós. Queridos, hoje nós vamos aprender qual tem sido as nossas reações diante dos desafios da vida. Vamos abrir a Bíblia em Números 13. Números 13. Glória a Deus. Qual tem sido a sua reação diante dos desafios? Qual tem sido? Nós vamos ver aqui que existem dois tipos de reações. Dois tipos de reações diante de desafios. Números 13. Nós vamos ver o versículo 1 ao 3. Amém? Disse o Senhor a Moisés, o Senhor dizendo, amém? Envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. Enviou-os Moisés do deserto de Parã, segundo o mandato do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeças dos filhos de Israel. Versículo 21 agora. Assim subiram e espiaram a terra, desde o deserto de Zim até Reobe, a entrada de Ramate. Amém? Até aí, feche os seus olhos um minuto, peça para Deus falar com você. Você já adorou a Deus, você já clamou a Deus, você já invocou o nome do Senhor. Agora, peça para Deus falar com você. Pai, obrigada por estarmos aqui, Senhor. Fala conosco, Senhor, porque nós queremos ouvir a Tua voz. Nos ensina, meu Pai, nessa noite, para a glória de Deus. Amém, graças a Deus. Queridos, olha que interessante, né? Deus, o próprio Deus, envia homens que espiem a terra. O próprio Deus. A terra da promessa. Deus tinha uma promessa, Deus tinha um lugar para eles alcançarem, e eles então vão ao encontro daquela terra, daquela bênção, daquela promessa. E diz então que todos os homens eram iguais. Perceba aí, né? Eles são príncipes, eles são cabeças das suas tribos. Então eles eram homens que ocupavam, tinham o mesmo destaque, a mesma condição de vida, a mesma situação. Em tudo eles eram iguais. E eles foram para olhar a terra da promessa, eles foram para olhar aquela terra prometida. E é interessante, você vai ver junto comigo, que como nós podemos ser diferentes diante de desafios. Enquanto a terra estava lá, era uma promessa de Deus, e nós muitas vezes agimos de forma diferente diante dos desafios. E nós precisamos aprender a agir da forma certa. Todos tinham uma promessa, todos tinham um envio, todos tinham a mesma capacidade, mas diante do problema que apareceu, eles tiveram reações diferentes. E é isso que hoje Deus quer nos ensinar. Porque Ele capacitou a todos nós da mesma forma, Ele capacitou a todos nós para que nós vençamos, para que nós consigamos alcançar os nossos objetivos. Mas uns, diferentemente dos outros, têm reagido de forma diferente cada vez que tem um obstáculo, cada vez que tem um problema, cada vez que as coisas aparentemente dão erradas. E foi isso que aconteceu. Os 12 homens foram lá para olhar a terra da promessa. Eles eram iguais, Deus tinha enviado a todos, Deus tinha prometido a mesma coisa para todos, só que eles têm atitude diferente quando eles veem os problemas. Como você tem reagido diante dos problemas?
A constatação dos problemas é algo real. Você constatar que tem problemas é uma coisa, isso é real. Mas é importante você perceber, Deus, Ele não quer que você finja que não existem problemas, não é isso. Você vai ver aí no versículo 18 e 19, que Deus enviou eles para que eles identificassem quem habitava naquela terra que Deus prometeu, se eram homens fortes, se eram homens fracos, se a terra era boa ou se a terra era má, se tinha pouco ou se tinha muito, se a terra era uma terra grossa ou era uma terra boa, se havia árvores ou não. Deus mandou eles para olhar. Olha lá, vejam a terra, que tal é? E o povo que nela habita, se é forte, se é fraco, se tem poucos, se tem muitos, qual é a terra em que habita, se boa, se má, que tais são as cidades que habita, se há arraiais, fortalezas, também qual é a terra, se é fértil, se é estéril, se nela há matas ou não, tende ânimo e trazei do fruto da terra. E aqueles dias eram os dias da primícia de uvas. Olha que interessante. Deus falou, olha, veja se é bom, se é mal, se a terra é boa, se tem árvore, se não tem, se o povo é fraco, se não é. Todos iriam ver a mesma coisa. Mas você vai ver, queridos, que o que define nossa vida não é o que nós vemos, mas é o que está dentro de nós. O que vai definir o teu amanhã não é o que você enxerga de problemas que virão diante de você, mas é o que há na tua alma, como você reage diante desses problemas. E eles o quê? Eles viram que lá tinha um povo poderoso, lá tinha os filhos de Anak, que eram filhos de gigante, os jebuseus, os heteus, amorreus nas montanhas. Eles constataram que lá tinham inimigos. Vamos ver o versículo 30? 28 a 30, pode ir, não? O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, as cidades muito grandes, fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra de Neguebe, os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam nas montanhas, os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. E realmente, quando eles foram lá olhar, eles viram que havia, problemas. E há problemas. Há problemas reais. Há problemas reais, sim. Não é que Deus quer que você negue que haja problemas. O problema está em como você enxerga estas circunstâncias na sua vida. E você vai hoje ver como Caleb era um homem que foi considerado um homem com um espírito diferente. Como ele encarou esses problemas. Como ele viu os desafios que tinham na frente dele. Diz então, versículo 30... que Caleb calou a voz do negativismo. Primeira coisa que ele fez. Então Caleb fez calar a voz, calar o povo perante Moisés. Então, primeira coisa que Caleb fez, diante do problema que tinha diante dele, diante das dificuldades que ele via, ele calou a voz do negativismo. Porque todo mundo começou a só ver problema, todo mundo começou a só mostrar defeito, todo mundo começou a só ver coisa ruim. Olha, tem o filho do gigante, olha, tem a cidade forte, tem a cidade grande, olha, um povo poderoso, olha, tem o cananeu, tem o amalequeu, tem o jebuseu, tem o eteu, só viam desgraça. Só viam coisa ruim. Mas primeira coisa que Caleb fez, ele fez calar a voz do negativismo. Calem, 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 calem. E eu quero declarar em nome de Jesus, você vai ser Caleb diante dos problemas da tua vida. Diante dos problemas que aparecem, as coisas difíceis que se levantam no teu caminho, os gigantes que aparecem, primeiro, cale a voz do negativismo.
Segundo, ele impõe uma disposição necessária. Olha o que ele fala: subamos. Ele estabelece que é necessário ter uma disposição, é necessário fazer um esforço. Vamos subir, vamos fazer. Então, querido, diante dos problemas que você está vendo, diante da tua vida, há problemas? Há dificuldade? Há esse probleminha aqui, esse problemão lá, acolá? Mas diante disso, o Senhor está querendo que você tenha um espírito diferente. Cale a voz do negativismo e, em nome de Jesus, se disponha a fazer o que é necessário. Se disponha a fazer, eu vou fazer o que é necessário. Vamos subir, Caleb falou. Terceiro, ele estabeleceu uma atitude correta, uma ação. O que diz aí? Subamos e possuamos a terra. Ele estabeleceu, vamos agir, vamos tomar posse dessa terra, vamos... Como há versões que dizem animosamente, com alegria, com disposição. Ele estabelece uma atitude correta. E quarto lugar, ele crê na vitória prometida. Olha o que ele diz: prevaleceremos contra ela. Então eu quero declarar sobre a sua vida esse espírito diferente diante dos problemas que estão aparecendo na sua casa, os problemas que estão aparecendo na tua caminhada. Você tem uma promessa. Você tem a mão de Deus sobre a tua vida. Você é um eleito do Senhor. Então, em nome de Jesus, faça calar a voz do negativismo. Tenha a disposição necessária. Haja. Tenha a atitude correta e creia na vitória prometida em nome de Jesus. Ele creu. Ele creu. E você precisa crer. Porque se você tiver um sentimento diferente e você focar no gigante, focar na dificuldade, focar no problema, você vai se tornar igual o segundo tipo de pessoa. Então, ou você vai ser Caleb na vida, o que cala a voz do negativismo, que tem a disposição, que tem a ação e crê na vitória e alcança a vitória, ou você vai ser o segundo tipo de pessoa. Que segundo tipo de pessoa? Você vai ver aí, primeiro, aquele que vê o problema, aquele que vê a dificuldade, aquele que tem a promessa, mas quando surge um probleminha, a primeira coisa que faz, declara a derrota. Olha lá, vamos ver o versículo 31. Olha o segundo tipo de pessoa. Porque os homens que com ele tinham subido, disseram, não podemos. Você pode ser esse segundo tipo de pessoa, que vai dizer, eu não posso. Eu não posso lidar com isso. Eu não posso vencer isso. Eu não posso. Você pode ser alguém que tem esse sentimento derrotista e diante do primeiro obstáculo declara derrota. Não posso. Olha o que eles fizeram, o segundo povo. Não poderemos subir. Lembra de Caleb? Subamos. Vamos subir. Deus vai nos dar vitória. Vamos. O outro não. Não, eu não posso subir. Eu não posso. Sentimento derrotista. Segundo, sentimento de incapacitação, de inferioridade, declara fraqueza. Olha lá, não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Eu sou fraco. Olha só a diferença, gente. O segundo tipo de pessoa, todos eram iguais. Todos eram príncipes. Às vezes você pensa, mas se eu fosse tal coisa, talvez eu conseguiria. Se eu tivesse tal oportunidade, talvez eu conseguiria. Não, é um estado de espírito que tem que mudar na tua vida para que você seja alguém, em nome de Jesus, que vai alcançar a vitória, porque Deus já te deu a promessa e Ele vai abençoar os passos de todo aquele que nele crer. Mas ou você é Caleb,
que acredita, que cala a voz do negativismo, mesmo que falem, mas tem esse problema, tem o outro problema, tem o outro. Quantos problemas aí que apresentaram para Calebe? Mais de 6. Tem o cananeu, tem o ferezeu, tem o amalequita, tem os filhos de Anak, mais de 6 problemas grandes. Mas ele calou tudo aquilo, falou, eu vou para cima, eu vou agir e eu creio na vitória, porque é Deus que vai me dar a vitória em nome de Jesus. Ou você vai ser aquele povo do outro lado, eu não posso, eu não consigo, eu sou fraco, eu sou incapaz, eles são mais fortes do que eu, essa situação é mais forte do que eu. Terceiro, alguém que deprecia a promessa. Olha o versículo 32, o que diz. E diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado. O que eles começaram? A murmurar, a depreciar a promessa, começaram a difamar a terra. Não, porque olha, é muito problema. E começou a desvalorizar a promessa. E muitas vezes é isso, esse seu sentimento derrotista, de que você não pode, de que você é fraco, de que você não consegue, faz você o quê? Abrir mão daquilo que você o quê? Já tem como promessa, e você prefere abrir mão. Por quê? Porque você não quer lutar, porque você não quer realmente ser desafiado. Qualquer desafio já te paralisa, mas está quebrado da tua vida toda declaração de derrota, toda declaração de fraqueza, toda depreciação da promessa. Não, acho que nem é para mim não. É melhor mesmo eu ficar nessa situação mesmo. É melhor eu não desejar muito mesmo. É melhor mesmo eu acostumar com isso mesmo. Não, em nome de Jesus, para de depreciar a promessa. Quarta coisa, eles começaram a amaldiçoar o sonho, o projeto. Olha lá o que eles disseram, a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os moradores. Olha a cabeça da pessoa fica tão atormentada, porque ela teme os desafios, que agora ela já começa a sentenciar. Porque os moradores lá, eles o que? Eles consomem, eles devoram. Quem mora lá, eles são devoradores de homens. Olha o grau de tormento já. Por quê? Eles começaram a sentenciar. E muitas vezes é isso que acontece. Você deixa a negatividade tomar conta do teu coração. Você deixa a incredulidade tomar conta do seu coração. E aí você só vê problema. E de repente você só está sentenciando. É um problema mesmo. É uma maldição mesmo. É tudo destruição mesmo. E você só começa a ver mais e mais problemas. Porque a tua percepção, ela fica distorcida. Olha o que eles fizeram, aumentaram e multiplicaram a extensão do problema. Olha o que eles falam aí, o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Queridos, ok, eles tinham visto os filhos dos gigantes, dos Enaquins, mas era um povo, você vai ler depois tranquilo na sua casa, que eles moravam em um canto de toda a terra, mas agora não, eles aumentaram o problema e multiplicaram. Eles estão dizendo que todo povo era um povo gigante. Todo povo era de grande estatura, quer dizer, antes era um grande problema, mas agora não. Depois eram 6 grandes problemas, depois não. Agora tudo era um grande problema, porque quanto mais você alimentar o espírito da incredulidade, quanto mais você alimentar o espírito daquilo que é a negatividade, quanto mais você alimentar a incredulidade, tudo vira gigante. E parece que você vai ver agora o que já acontece, você se torna um nada. Sabe por quê? Porque você está enxergando as coisas com a tua visão e com a tua capacidade, e não com a visão que o teu Deus quer que você veja. Ele está na minha frente e Ele tem essa grande promessa para me entregar. Deus está na minha frente e Ele tem esse grande milagre para fazer. Deus lutará por mim.
e me dará vitória em nome do Senhor Jesus. Coloque Deus na tua frente, querido. Coloque Deus na tua frente. Quantas vezes eu precisava fazer algo, eu falava, Senhor, manda os teus anjos agora aqui para me ajudar a fazer isso, porque isso é coisa grande demais para mim, manda os seus anjos aqui, e era coisa que era impossível de eu fazer, e de repente eu conseguia fazer, sabe por quê? Porque Deus está na nossa frente, em nome de Jesus. Começa a convocar, da parte de Deus, Senhor, envia teus anjos agora, envia teus anjos agora. E quarto lugar, eles focaram nas grandes dificuldades. Veja o versículo 33. Perceba, eles já começaram a dizer que tinha gigante em toda a terra. Aí agora, eles só focavam na grande dificuldade. Olha lá, também vimos ali gigantes. Os filhos de Anak são descendentes de gigantes. Tá vendo? E eles então agora só focavam na grande dificuldade. Tira os olhos hoje dessa grande dificuldade. Tira os olhos hoje desse grande, grande problema. E olhe para o teu Deus. Senhor, eu olho para ti, Senhor. Eu olho para ti, meu Pai. O Senhor pode me dar a vitória. O Senhor vai na minha frente. O Senhor vai derrubar os empecilhos. O Senhor vai me prosperar. O Senhor vai quebrar os obstáculos. O Senhor vai fazer de uma forma sobrenatural. Hoje, olha para Deus. A palavra do Senhor diz assim: olhai para mim e sereis salvos, diz o Senhor. Mas enquanto você fica lá, aterrorizado, olhando para o problema, vimos ali gigantes, são descendentes de gigantes, e você fica ali só naquilo. Isso vai te secando, isso vai te amargurando, isso vai te adoecendo, isso vai te paralisando, isso vai te anulando, isso mata a sua fé. E sabe por fim o que eles acabaram fazendo? Se diminuindo e se vitimizando. Olha o que diz o versículo 33, agora é o pior. É o estado final que a pessoa chega. Éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos. Quer dizer, eles mesmos se enxergavam como gafanhotos. E assim também o éramos aos seus olhos. Olha só, eles passaram a se diminuir e se vitimizar. Agora, eles se enxergavam como uns gafanhotozinhos. E eles se vitimizaram ainda dizendo, e eles lá, os gigantes, também nos enxergam como gafanhotozinhos. Oh, coitadinho de nós. Quando você cria essa autoimagem distorcida, querido, você perde, sabe, essa dimensão de que você é um servo do Senhor. Você perde essa visão estável de si mesmo. E você passa a ter sentimentos que mudam o teu valor, mudam a opinião que há realmente a respeito de você de forma repentina. De repente você já não vale nada, de repente você já não é digno de nada, de repente, na verdade, você não merece nada, mas há uma palavra sobre a tua vida. Foi o próprio Deus que disse, Moisés, diga ao povo para ir lá ver a terra e ver como ela é, como ela não é. Diga, porque eu tenho lhes dado essa terra. E eu quero te dizer em nome de Jesus Cristo, tira hoje o choro do teu coração, tira hoje a contaminação da tua alma, tira hoje a murmuração dos teus lábios, tira hoje toda a sentença de morte, e pelo poder do nome de Jesus, encara os teus desafios, porque ninguém é provado além do que possa suportar. Encara os teus desafios, enfrenta, e você vencerá em nome do Senhor Jesus, porque não é pela tua força, mas pela mão do teu Deus, porque Ele diz, eu te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas que eu te ajudo. Não temas que eu te ajudo.
E essa postura derrotista, de você se achar um Zé Ninguém, de você se anular, de você achar que você não pode nada, de você achar que você é fraco, de você achar que tudo é ruim na verdade, e começar a só ver problemas em tudo, isso acaba trazendo mal para a sua vida, uma consequência. E nós veremos no capítulo 14, olha só, no versículo 1, qual a consequência desse espírito derrotista? Primeiro, ele traz contaminação. A contaminação se alastra, queridos. O negativismo, ele toma conta de tudo ao redor. Olha só, levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em alta voz. Queridos, aquele negativismo, sabe aquilo, eu não posso, eu não consigo, eu sou um derrotado, tudo dá errado na minha vida, é problema demais para eu carregar. Isso que você libera na tua casa, isso que você libera, está contaminando todo mundo ao redor. E você vê lá, é problema demais, e você só vê problema, e você só vê o problema, e você aumenta e multiplica a extensão do problema, e você só vê grandes dificuldades, e você se vitimiza, e você se rebaixa, e você se torna, na verdade, uma vítima disso tudo. Isso está contaminando tudo isso. Quando aqueles homens começaram com esse negativismo todo, olha o que gerou. Levantou-se toda a congregação e gritou em voz alta. O povo começou a gritar, queridos. O povo começou a se desesperar junto. Eu quero te dizer, você é mãe, você é pai, você é cabeça da sua família. Saiba de uma coisa, que você sente vai alastrar sobre todos ali, porque você é, na verdade, esse que é a estrutura da tua casa. E se você desanimar, se você abrir mão, se você se entregar, você está entregando todos ao desespero. Todo mundo começou a entrar em desespero. Segunda coisa que gerou, além da contaminação, o choro. Olha lá. E o povo chorou aquela noite. E começou a alastrar o choro. E o povo angustiado. Por quê? O mesmo sentimento de incapacidade que tinha em 10 homens, foram 12. 12. 2, eles tinham o Espírito Santo de Deus. Eles colocaram Deus na frente. Mas 10 não. 10 ali só lamentando, só com pessimismo, só com reclamação, só com derrotismo. 10 contaminaram toda a congregação e o povo começou a chorar, querido, chorar. Diz o versículo 2, pode colocar, que eles começaram a murmurar. Todo mundo agora estava murmurando. Olha lá. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. Começou em um cabeça da tribo. Cada um era cabeça de uma tribo. Começou no cabeça, mas agora todo mundo estava tomado pelo desespero, todo mundo estava tomado pelo choro e todo mundo estava tomado pela murmuração. Então, quer dizer, a murmuração do teu familiar, na verdade, pode ser só um reflexo do que veio de você. A amargura do teu familiar pode ser só um reflexo do que há em você. Na verdade, o choro, o desencanto, a frieza, a apatia, a amargura, o desamor, pode ser só um reflexo teu. E eu quero quebrar hoje em nome do Senhor Jesus, porque a Bíblia fala que a palavra de Deus é um espelho, o qual nós devemos nos olhar, e ela vai mostrar tudo que há em nós. E eu quero declarar que o teu espelho seja a palavra de Deus, e você olhando para esse espelho, você diga: eu quero ter um espírito diferente, eu quero ter um espírito diferente, assim como Caleb, e você vai transmitir para a sua família paz, você vai transmitir para a tua família força, você vai transmitir para a tua família esperança, você vai transmitir para todos ao teu redor vida, e aquilo que você tem que resolver vai ser você e Deus vai te dar a vitória em nome do Senhor Jesus. Deus vai te dar a vitória. Moisés, queridos, ele falava com Deus face a face.
Ele, qualquer problema extremo, ele subia para o monte. Ele subia na presença do Senhor. Ele se movia para a tenda. E ali ele orava, ali ele clamava. E ele obtinha uma força, ou ele obtinha a resposta, ou ele obtinha a solução. Eu quero te dizer uma coisa: quando Deus não te der a solução, Ele pode te dar a resposta. Mas quando Ele não te der a resposta, Ele vai te dar força para você até o fim dessa batalha. E lá no fim você vê: eu tive a vitória em nome do Senhor Jesus. Aleluia! Aplauda Jesus. Então, se Deus se calar, em nome de Jesus Cristo, entenda que Ele pode simplesmente estar te capacitando cada vez mais. Chore um pouco mais, tente um pouco mais. Quantas vezes eu dobrei meu joelho como uma fracassada e eu me levantei com o espírito forte, renovado. Parecia que havia grandes soluções diante de mim e não havia solução nenhuma, mas meu espírito estava diferente. E eu quero declarar na tua vida: você vai receber um espírito diferente. Sabe o que acontece quando você é negativista, pessimista, quando você é alguém, depreciativo, negativo, quando você é alguém que só se anula, que se acha vítima do mundo? Primeiro, você gera contaminação ao teu redor. Segundo, você gera o choro ao teu redor. Terceiro, você gera murmuração ao teu redor. E quarto, você o quê? Acaba trazendo um sentimento de morte para a tua família. Olha lá o que aconteceu. Murmuraram contra Moisés, contra Arão. Toda a congregação, lhes disse: tomara tivéssemos morrido na terra do Egito. Queridos, olha o sentimento de morte que tomou conta de todo mundo agora. Agora todo mundo se sentiu derrotado. Era melhor ter morrido. Era melhor eu ter morrido, era melhor acabar tudo. Em nome de Jesus, tira a incredulidade do teu lar hoje. Tira hoje, em nome de Jesus Cristo, as palavras de malignidade da tua casa hoje. Tira hoje a blasfema da tua casa hoje. Tira hoje a murmuração da tua casa hoje. Tira hoje a derrota dos teus lábios, em nome de Jesus Cristo. Tira hoje esse espírito de derrotado da tua vida. E em nome de Jesus, invoca o nome do Senhor. Invoca o poder do teu Deus, porque Ele é Deus que faz maravilhas. O Deus de maravilhas precisa vir para a tua casa. E esse sentimento de morte, esse sentimento de fracasso, derrotado, infeliz, fracassado, tem que ir embora da tua casa, em o nome do Senhor Jesus. Tem que ter júbilo na tua casa. É júbilo, é glória. E sabe o que aconteceu depois do sentimento de morte? Blasfêmia, queridos. Porque é inevitável. Depois que a pessoa já está achando que é melhor morrer do que viver, o que vem? Blasfêmia. Olha o versículo 3. E por que nos traz o Senhor a essa terra? Para cairmos à espada. Olha só. Deus planejando dar uma terra prometida. Deus planejando dar uma vida nova. Deus planejando dar uma vida que emana leite e mel. E eles agora declarando que Deus queria fazer eles caírem à espada. E que as mulheres e as crianças se tornassem prisioneiras. Que loucura é essa? Isso é blasfêmia. Quando você fica dizendo: Deus quer que eu me acabe mesmo. Deus quer que eu morra mesmo. Deus quer que eu seja um fracassado mesmo. Você está blasfemando. Você está blasfemando. Porque a palavra de Deus diz: assim como o céu é mais alto do que a terra, assim o meu caminho é mais alto que o teu caminho. E o meu pensamento é mais alto que o teu pensamento. Porque eu tenho pensamentos de paz. E não para te dar o fim que você pensa. Então, enquanto você pensa: Deus quer que eu me acabe mesmo.
Está quebrado esse espírito negativo, blasfemador e incrédulo. Sai da tua vida em nome de Jesus. Deus quer me dar vitória. Deus quer mudar minha vida. Deus vai mudar todo o cenário contrário. Deus vai trazer a misericórdia. Deus vai fazer o impossível. Deus é Deus que me ama. Deus é Deus que me ama. Em nome de Jesus, creia no teu Deus, porque Ele é Deus de perto, Deus poderoso, em nome de Jesus. Depois da blasfêmia, o que essa negatividade queria trazer? Retrocesso. Olha só o que diz: não nos seria melhor voltarmos para o Egito? Olha só. Ele já começa a dizer que Deus queria matar eles, que era melhor eles morrerem mesmo. Ele já começa a dizer que Deus queria fazer deles prisioneiros, blasfemando de Deus, que Deus queria que eles fossem mortos à espada. E agora eles começam a dizer que vão voltar para trás. É melhor a gente voltar para trás. É melhor a gente voltar para o Egito. É melhor a gente voltar para o Egito então, porque lá no Egito, olha, lá a gente tinha ainda panela com a cebola, lá a gente tinha ainda isso e aquilo. Em nome de Jesus, vence os teus medos, vence, enfrenta o obstáculo que está diante de você, porque Deus já te deu vitória em nome de Jesus. A palavra de Deus diz: quem pôs a mão no arado não pode mais olhar para trás. Em nome de Jesus, olha para frente, olha para o alvo. O Senhor está à tua frente, poderoso para te dar a vitória em nome de Jesus. Para de falar em retrocesso, para de falar em voltar para trás, para de falar de retroceder na vida. Você agora com o Senhor, é daqui para frente, é para frente. A tua vida vai avançar, a tua vida vai prosperar. Ai, mas olha, parece que está difícil. Olha, há pedras no caminho. Ah, sim, há pedras sim. Ah, mas há obstáculos. Há obstáculos sim, mas Deus está contigo em cada uma das tuas batalhas, em nome de Jesus, porque Ele é Deus. E depois do sentimento de retrocesso, o inimigo quis colocar a rebelião no coração deles. Pode colocar o versículo seguinte. E diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Agora, eles já não queriam mais Deus como seu rei, Deus os guiando. Agora, eles estavam revoltados, rebeldes contra Deus. Por quê? Porque havia dificuldades, porque havia problemas, porque havia obstáculos. Mas em nome de Jesus Cristo, você precisa hoje ter o sentimento certo, a postura certa diante dos desafios da sua vida. Deus tinha ordenado, Josué 1:9, coloca para a gente, só para você entender qual era a ordem de Deus, para você perceber. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Amém? Não te mandei eu? Ser forte e corajoso. E eu quero que você inicie essa semana com essa palavra no seu coração em nome de Jesus Cristo. Eu já não te mandei? Eu já não entreguei sobre a tua vida a promessa? Então seja forte, seja corajoso, não tenha medo, não se espante, porque eu estou contigo. Deus está com você. Não adianta dramas, não adianta se vitimizar, não adianta. Você precisa aprender a lutar e passar por cima dos obstáculos. Quantos tantos entrarem na tua frente, está na hora de você parar de fugir e começar a enfrentar um por um. E aí você deixou de ser menino, você deixou de ser criança, agora você vai crescer e você vai se agigantar, porque maiores desafios estarão mostrando, estarão moldando pessoas maiores, mais fortes, mais capazes, mais resistentes, mais perseverantes. E assim se fará nas
sua vida em nome do Senhor Jesus. Por isso, se quebrante diante de Deus, enxergue além dos problemas, não seja um rebelde contra Deus, não tenha medo, porque Deus é com você. Para fechar, Números 14, 5 a 9, nós encerramos com essa passagem, em nome de Jesus. Olha lá, o que Moisés fez para quebrar com aquele espírito negativo do ambiente, para tirar aquele pessimismo, aquela malignidade. Primeiro, se quebrantaram diante de Deus. Olha lá, Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto perante a congregação. Eles foram clamar, eles foram orar. Então, em nome de Jesus, quer tirar hoje esse espírito derrotista, murmurador da tua casa. Em nome de Jesus, clame o poderoso nome do Senhor sobre a tua família. Segundo, eles passaram, pode colocar o versículo, e Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes, eles se humilharam diante de Deus. Senhor, meu Deus, há um grande problema, há sim grandes dificuldades, mas o Senhor é Deus. Eles abriram mão de si mesmo, do seu ego, do seu eu, se renderam ao Senhor. E olha mais o que diz: e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Eles passaram a mostrar além dos problemas, eles passaram a mostrar, a apontar para o que era bom. Olha, a terra é muitíssimo boa. Mas eles então começaram a declarar para o povo não ser rebelde. Olha o versículo 8: se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra, nos dará terra que mana leite e mel. Eles começaram a apontar tudo que era bom ali. E então em seguida: tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, não temais o povo dessa terra, porquanto como pão os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo. O Senhor é conosco, não os temais. E então, esse é o modo que eles quebraram o pessimismo, o derrotismo ao redor deles. Se quebrantaram diante de Deus, se humilharam para Deus, se enxergaram além dos problemas, apontaram tudo que era bênção na vida deles, declararam que tinha que acabar a rebeldia contra Deus e, em nome de Jesus, findar todo o medo. Não tenham medo, não temam o povo, não temam, não os temais, porque Deus é com você. O Senhor é conosco, em nome do Senhor Jesus. Amém? E eu quero que com esse espírito diferente, fique em pé no seu lugar, porque nós vamos orar agora. Em nome de Jesus. Feche os seus olhos diante do Senhor agora. Em nome de Jesus, você tem sobre si a bênção. O Senhor Jesus disse: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Você que crê tem o poder de abençoar toda a sua família. Você tem poder de salvar a tua família. Em nome de Jesus Cristo, coloca agora diante do Senhor sua vida. Quebranta seu coração. Olha agora, quais são os problemas? Há problemas reais? Sim. Eu acredito que possa existir, mas põe agora diante de Deus, se quebrante diante de Deus, se quebrante diante de Deus. Senhor, há tais problemas, Senhor, que eu não consigo resolver, Pai. Há tais problemas que estão além da minha capacidade. E até hoje, meu Pai, eu recuo diante dos problemas. Eu prefiro abrir mão, meu Pai, eu prefiro ficar quieto. Mas, meu Deus, eu quero avançar. Começa a falar com Deus agora. Eu quero avançar, eu quero, em nome de Jesus, hoje, eu renuncio a esse espírito derrotista. Eu renuncio a esse espírito pessimista.
Eu renuncio a toda negatividade, eu renuncio, meu Pai, e eu invoco o poder do Teu Espírito Santo, eu invoco o poder da Tua glória sobre a minha casa, sobre os meus desafios, sobre o meu trabalho, sobre os meus sonhos. Eu não quero ser rebelde à Tua palavra, à Tua voz, Senhor. Em nome de Jesus, me tira, Senhor, esse medo. Eu não vou ter medo, meu Pai, quando o problema vem diante de mim, quando a situação vem e me desafia. Eu não vou ter medo, meu Pai, porque eu confio no Senhor, e o Senhor está comigo nessa fornalha. Eu não vou ter medo de leões, eu não vou ter medo, meu Pai, da chama acesa. Eu não vou ter medo, meu Pai, porque o Senhor está comigo. Então, meu Deus, me ajuda a vencer. Eu quero vencer, eu quero avançar, eu quero alcançar o milagre, eu quero mudar a minha sorte, eu quero ver o impossível acontecendo na minha vida. Oh, meu Deus, eu quero orar por este povo, colocá-los diante de Ti, meu Pai, entregá-los diante da Tua presença. Senhor, muda, Senhor, o falar, muda o sentir, muda o pensar, muda o agir. Coloca um espírito diferente nessa pessoa. Senhor, um espírito, meu Pai, de fé, um espírito, meu Pai, de ousadia, um espírito, meu Pai, de força, não confiando em si mesmo, mas confiando no Teu poder, no Teu amor, na Tua misericórdia. Fortalece essa pessoa, meu Deus, em nome de Jesus, tenha misericórdia. Essa pessoa que já, meu Deus, blasfemou tanto, murmurou tanto, amargurou tanto, que, meu Deus, amargurou todo mundo à sua volta, e à sua volta, meu Pai, só há frieza, só há ódio, só há amargura, só há ressentimentos. Está quebrado em nome do Senhor Jesus, está quebrado em nome do Senhor Jesus. Meu Pai, nós queremos trazer à memória o que é bom, e eu quero declarar o que é bom. Eu quero trazer, meu Pai, à memória o que é bom na vida dessa pessoa. Tira o mal, Senhor, dessa casa, tira o mal desse relacionamento, tira o mal de sobre os filhos, tira, Senhor, toda a prisão, todo o cárcere, toda a perturbação, obra de Satanás, caia por terra em nome de Jesus. Todo desafio que precisa ser superado, que seja em nome de Jesus vencido. Em nome de Jesus eu declaro, profetizo milagres, declaro, profetizo, Senhor, o impossível, Deus do impossível, que essa pessoa saia daqui hoje sustentada pela Tua forte mão, e toda obra do mal que fuja de diante deles, que caia diante deles, que o milagre aconteça, que a provisão venha, que o sustento venha, que a porta se abre, que o milagre se multiplique, ao invés, meu Pai, da má notícia se multiplicar, ao invés, meu Pai, do que é ruim se multiplicar, ao invés, meu Pai, do que é negativo se multiplicar. O que vai se multiplicar, meu Pai, é a Tua bênção, é a Tua vitória, é o Teu milagre. Eu quebro agora, em nome de Jesus, o poder de multiplicar o mal, o pessimismo, o problema, em nome de Jesus. E eu declaro o poder da glória do Senhor, que vai trazer esperança, renovo, alegria, fé, harmonia, paz e felicidade. Ore calamaço decanta. Eu abençoo cada casa que se faz presente neste lugar e declaro cura, salvação, milagres, provisão, sustento, prosperidade e vitória. Eu abençoo os Teus filhos, que nós tenhamos um espírito diferente, em nome do Senhor Jesus, para a glória de Deus. Amém? Glórias ao nosso Salvador. Aleluias. Aplauda o Senhor Jesus. Por favor, queridos, pegue na sua cadeira esse envelope azul. E você que tem uma oferta, um voto, um desafio para entregar diante do altar, esta é a hora. Abençoe a casa de Deus. Abençoe a casa de Deus. Esse mês foi um mês assim, extremamente estreito, diria assim. Foi bem estreito mesmo, mas Jesus é impressionante. Até o último centavo do que a cantina, o bazar produziu foi o suficiente para complementar e nós pagarmos nosso aluguel e